Oi, depois de um bom e longo tempo eu apareci aqui. Eu acho que o último vídeo que eu gravei foi, sei lá, há 2 anos atrás ou há 1 ano atrás. Eu acho que foi há 2 anos atrás, acho que foi em 2023 que eu gravei o último vídeo. E eu pensei em várias outras vezes assim, em gravar de novo, mas eu fiquei tipo uma espécie de resistência assim, eu achei que não fosse valer muito a pena. Sei lá, eu não fiz assim nos momentos que eu tava com vontade de fazer. Mas cá estou aqui de novo. E por que, né, que eu quis aparecer aqui e tal? Porque hoje é sábado, eu acabei de sair do curso de palhaçaria que eu tô fazendo e eu senti vontade de falar mais sobre a minha experiência do curso, assim, e como eu tô percebendo os efeitos na minha vida. Além de também querer, tipo, aparecer, né, depois de um longo tempo sem aparecer, pra me atualizar, né, de quem eu sou hoje e me reassistir de quem eu tava sendo nos outros anos. Então, acho que antes de começar a falar sobre o curso de palhaçaria em si, falar que eu tentei gravar esse vídeo, tipo, ao vivo, ou tipo, gravar direto no YouTube, né, só que eu não consegui, acho que nem tem como. E porque eu não quero editar, não quero cortar nem nada, quero ver o negócio cru mesmo, do jeito que eu tô falando. E esse foi o primeiro tópico, né? E o segundo, e a outra coisa que eu também queria falar antes de começar é sobre eu me atualizar da minha vida, né? Acho que no último vídeo que eu gravei foi sobre raspar a cabeça, né? E aí, esse é meu cabelo, depois de 1 ano e alguns meses deixando ele crescer. Eu raspei acho que em maio, sei lá. Acho que tem alguém vindo. É porque tem uma pessoa fazendo serviço aqui em casa e... Enfim, eu só pausei um pouquinho. Bom, se apareceu, eu paro de novo. Em maio de 2023, e aí só em março de 2024 eu raspei pela última vez e deixei o cabelo crescer. Então, por 1 ano, um pouco mais de 1 ano. Então, em março de 2025 desse ano foi que eu cortei o meu cabelo. E agora já fazem 3 meses que eu cortei. E ele já tá começando a ficar sem corte de novo. Mas enfim, foi muito legal ficar com a cabeça raspada. Acho que foi o melhor corte de cabelo que eu já tive na minha vida. Me identifiquei muito. Mas agora eu tô no momento de que eu quero que ele fique grande. Eu quero que ele fique bem grande. E eu vou evitar ficar cortando, né? A meta é que ele fique um cabelo bem grandão, longo. Faz muito tempo que eu não tenho cabelo longo, assim. Longo e saudável, né? Tem esse detalhe também. E aí, o que aconteceu na minha vida, né? 2023, 2024 e hoje, junho de 2025. Em 2023, eu tava vivendo, acho que uma espécie, assim, de vários lutos juntos. A minha vida, eu acho que eu tive um burnout, aquilo que eu vivi no trabalho foi um burnout. Eu enlouqueci por conta do trabalho e me desestabilizou muito, assim, tanto é que eu passei 1 ano sem trabalhar, eu passei 1 ano de férias, né? Eu passei 1 ano descansando, porque eu acho que me sugou tanto psiquicamente e emocionalmente que eu não tinha energia pra fazer mais nada. Então eu saí do trabalho. Foi a primeira coisa que eu deixei de fazer em 2023, saí do trabalho, saí da faculdade, eu tava fazendo... Eu tava fazendo faculdade de nutrição, tava no 3º período, daí eu tranquei no meio do curso porque eu não tava mais me identificando. Às vezes que eu fiquei assim, véi, que é isso? Um slide de tipo 98 páginas em uma disciplina. Eu fiquei, eu quero isso pra minha vida. Então meu mundo meio que desmoronou, assim, porque eu já não tava mais trabalhando com culinária. Tinha tido uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo em um outro restaurante. Antes de pedir demissão mesmo, antes de sair do meu emprego principal. Porra, tá foda nesse cachorro, velho.
que agora vai. Eu tinha tido uma experiência... nesse restaurante, que era um restaurante dos meus sonhos, que eu queria muito trabalhar lá. E aí eu passei, assim, por 2 fases, a fase da entrevista, por 3 fases. Foi a fase da entrevista, a fase de 1 semana e a fase de 2 semanas, pronto. E na fase final, eu não passei, então eu me senti muito mal. Eu percebi que cozinha não era pra mim, pelo menos essa cozinha profissional, não era pra mim, era um ambiente muito hostil. Vivi muitas situações, tipo, eu me joguei na situação, né, claro, mas sofri, assim, um tanto quanto, porque me frustrei, pronto, 2023 foi um ano de muitas frustrações, de perceber que aquilo que eu tava vendo não fazia sentido na minha vida e eu não sabia mais o que fazia sentido na minha vida, então eu fiquei realmente sem chão. Foi uma sequência de coisas, né, saí do trabalho, saí da faculdade, raspei meu cabelo, saí da terapia que eu tava fazendo, eu fazia psicóloga, né, com uma pessoa que me acompanhava já fazia um bom tempo, mas eu comecei a fazer um curso de psicanálise e fiquei com vontade de fazer psicanálise, né, e aí saí então da antiga psicoterapeuta, comecei a fazer análise, saí do curso de psicanálise e terminei um namoro. Então, tipo, foram muitas coisas que se fecharam, assim, em 2023, que mudaram e que, naturalmente, me desestabilizaram. Mas estou viva. Então, chega 2024, eu já também mais recuperada, assim, um pouco mais recuperada. Detalhe, eu ainda saí de casa, não pra morar sozinha, mas numa casa que eu morei durante 10 anos na minha vida, eu me mudei, assim, eu saí de Camaragibe e fui pra Olinda. Acho que eu cuspi. Então, foi bastante tempo que eu morei nesse lugar e em 2023 fiz essa grande mudança também. Então, no início de 2024 eu já estava aqui. E eu tava muito sensível, muito debilitada emocionalmente, muito assim, em dúvida do que fazer, mas estava vivendo a minha vida, né? Entre muitas crises de ansiedade, muito medo, eu estava muito isolada, né? Então, vim pra Olinda e aí as coisas começaram a ser mais leves. Eu comecei a ter menos ansiedade, comecei a interagir mais com as pessoas. E nisso também pensando que, porra, eu vou fazer da minha vida, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não sei. Aí o que aconteceu foi que oportunidades começaram a aparecer na minha vida. Como, por exemplo, meu pai, ele tem um desconto na faculdade e apareceu pra eu fazer... E tinha algumas opções da faculdade. Aí tinha assistência social, tinha design, arquitetura, enfim. De tudo o que eu queria... um desconto muito bom. Detalhe, eram descontos assim muito bons, que tipo, era uma oportunidade que eu acho que eu podia pegar. E aí eu esperei um pouquinho, né, tipo, pra ver se aparecia uma opção melhor, e apareceu pra estudar psicologia. Então eu fiz, quer saber, eu vou fazer psicologia. Aí eu me matriculei e na metade do ano passado eu comecei a fazer psicologia. E antes disso, apareceu uma oportunidade de emprego para trabalhar com saúde mental. E aí eu fiquei, caramba, velho, faz muito sentido, né? Tipo, e com culinária, com cozinha. Só que sem ser essa cozinha que eu não queria mais ter contato. Então eu fiz as pazes com a cozinha, né? E aí, enfim, hoje em dia eu continuo trabalhando nesse mesmo lugar, que é o Centro de Convivência, o primeiro Centro de Convivência do Recife, Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio, que é um lugar que eu posso falar muitas coisas, mas eu não vou focar nisso agora, né? Na minha experiência como trabalhadora, assim, da RAPS, como trabalhadora do Centro de Convivência, primeiro Centro de Convivência de Recife, mas eu tenho muito o que falar. Então eu comecei a trabalhar nesse lugar, que é novidade, e comecei a estudar psicologia. Então minha vida se preencheu, minha vida surgiu sentido, sabe? Tudo que eu tava fazendo. A
apareceu o sentido. E eu acho que vem muito do trabalho, trabalhar com uma parada que eu gosto. E trabalhar, e tava estudando psicologia, que é uma coisa que eu já cogitava e tal. E apareceu também essa oportunidade. E aí, faz um ano que eu trabalho lá, já. Um ano que existe o centro de convivência. E eu vou tirar férias. Daqui a alguns dias eu vou tirar férias. Então, um tanto quanto angustiada, porque eu vou tirar férias da faculdade e do trabalho. O que eu tô precisando muito. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, será que eu vou habilitar? Será que... Enfim, como que eu vou lidar, né? Em estar sem trabalhar, né? Que vem nesse lugar de estruturação mesmo da minha vida. Enfim, tá sendo muito importante pra mim estar trabalhando no centro de convivência. Tá sendo muito importante estar estudando psicologia. E eu continuo nessa busca, né? De me conhecer pelo menos um pouco mais, ou me desconhecer um pouco menos, né? De me desconhecer um pouco menos, porque é isso. Acabou de passar uma pessoa, o cara tá fazendo serviço. Tô um pouco tímida. Acho que ele vai voltar. Foda. Tá, vou tentar continuar. Tentar me desconhecer um pouco menos. É tipo, eu não tô dando detalhes, porque muitas outras coisas aconteceram na minha vida. Tipo, a minha vida fica assim, ó. Uma grande montanha russa de coisas, de detalhes muito pessoais, assim, que eu acho que eu não consigo, eu não quero falar isso assim agora, porque é uma coisa que eu tô vivendo na pele, e aí eu, sei lá, eu não quero falar sobre isso. Mas tem a ver sobre família, né? Tem a ver com família e família, paz, especificamente paz. Paz é uma parada que mexe muito comigo. Acho que a relação que eu tive com os meus pais dita as outras relações, como eu me relaciono com as outras pessoas no mundo. Enfim. Mas, pois é, e aí o que eu queria falar sobre a palhaçaria em si é que foi por indicação de um colega de trabalho meu, uma pessoa muito querida, que, observando, né, me incentivou a fazer o curso de palhaçaria, principalmente pelo lado psicológico, né, da coisa, assim, quando ele começa a falar sobre como é o jogo da palhaçaria, como é a máscara, como é a brincadeira, né, a entrega, a generosidade, o olhar, são coisas que já existem, né, dentro de mim. Eu me interessei muito mais, não porque eu quero ser palhaça, mas sim porque o que é que nessa experiência de brincar vai trazer na minha vida, né? Então, uma parada que aconteceu hoje, que pra mim ficou muito... que pra mim ficou muito claro hoje é tipo, o que eu tava falando da atividade, porra, já me dispersei aqui, mas tipo, ao final da atividade a gente tem que falar um pouco do que a gente achou e tal. Eu sempre tô psicologizando assim as coisas, eu sempre tô me vulnerabilizando, eu sempre tô falando da minha, porra, não sei, sabe, não sei, tô perdida e tal, e eu não sei, eu acho que isso me deixa mais confortável, falar sobre o como eu não sei das coisas e tal. E aí, o que eu tava falando era tipo, era do exercício em si, mas eu tava falando de uma parada da vida, sabe? Tipo, da vida, porque eu fiz um grupo, era eu e mais 2 outras pessoas, então estávamos em trio, e eu sentia que a gente precisava se conectar mais, e
pra gente entrar mais no jogo. E aí que eu ficava muito esperando o outro, nessa generosidade, né? Esperando o outro pra gente conseguir fazer a sinergia, né? A brincadeira acontecer. E aí, isso reflete muito, assim, de como eu vivo a minha vida, sabe? De como eu acabo sendo muito passiva, como eu acabo sendo muito receptiva, como eu acabo sendo muito o que espera do outro pra poder tomar alguma atitude, sabe? E isso, assim, no mais profundo lugar, entendeu? Tipo assim, porra, quais os sinais que o outro tá dando, que eu me sinto confortável pra fazer aquilo que eu acho que o outro precisa, porque tá nesse lugar de agradar, tá nesse lugar de se importar com o outro primeiro. Então, assim, eu tava falando do jogo, mas eu tava falando da minha vida, e isso é muito valioso, e foi por isso que eu quis fazer o curso de palhaçaria. Porque é você falando sobre uma atividade, você vai se dando conta que aquilo cabe em vários outros espaços, que não só na brincadeira. Então, pra mim, isso é um ganho gigantesco. Acaba sendo bem terapêutico, se você tem esse olhar, né, mais atento, né, a isso. Outra coisa que eu percebi também foi porque teve um momento que eu me senti muito desconfortável fazendo uma atividade assim, num dia. É só um final de semana, sabe? Então, tipo, no mês são 4 aulas. E aí, na semana seguinte eu não fui. E na outra também não quis ir. Tipo, eu comecei a ter muita resistência de querer estar lá, mesmo eu querendo fazer o curso de palhaçaria. E eu me dei conta que por quê? Porque eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar desconfortável, eu vou estar me colocando numa situação de extrema vulnerabilidade, de que eu tenho muito medo de como os outros vão reagir, de estar sendo julgada, né, de ser ridicularizada. Isso, o que eu penso, né, na hora de ir pro curso. Então, tipo, eu não quero ir, sabe? Eu não quero estar nessa posição. E nem é isso que acontece, porque provavelmente foi de alguma experiência que eu já tive anterior, que reflete nessa nova, e aí eu tenho que quebrar esse ciclo, né? De tipo, porra, eu tenho que experimentar, sabe? Porque eu vou ficar sempre no achismo achando que isso vai acontecer e no final não acontece. É um lugar extremamente acolhedor, as pessoas são extremamente acolhedoras, extremamente divertidas. Então, o que pra mim tem sido muito massa estar fazendo curso de palhaçaria, acho que é isso, de tipo, você trabalhar o seu medo de errar. E é isso que eu tô fazendo aqui, tô dando esses cortes, essas pausas, mas eu não tô editando, então é isso. Se eu falar alguma merda, eu vou estar falando alguma merda nesse momento e me desculpa, sabe? Me desculpa. Eu falo merda mesmo, sabe? Mas esse medo é tão grande na minha vida que, porra, eu acabo não fazendo nada, sabe? Isso me paralisa de um jeito, então, enfim, acho que esse é um efeito mesmo, na minha vida, assim. E pensar que, assim como no meu trabalho, a oficina de culinária é um recurso terapêutico, né? Porque é um recurso que a gente usa para analisar como que o outro se comporta, né? Não porque ele tem habilidade de cozinhar ou não tem habilidade de cozinhar, mas de como ele existe naquele espaço, naquela atividade, sabe? Então são muitas nuances. Então, assim, curso de palhaçaria é um curso de palhaçaria. Não é um curso de palhaçaria. É um recurso também. Se você observar, você vai ver o modo de existir das pessoas, um pouco como elas pensam, um pouco como elas agem, os receios, os medos, sabe? O jeito que a gente vive vai ter sido ali mostrado. Então, eu acho incrível e parte de mim fica com resistência assim de ir, porque é um esforço que você tem que se fazer pra tá lá. Mas ao mesmo tempo você sai assim, porra, mais leve, é isso que tá acontecendo hoje, né? Porque eu vim de uma semana assim muito fodida, tava bem mal. Fui meio sem vontade pro curso, estava descansada, não estava cansada nem nada. E foi ótimo, valeu super a pena. Enfim, estou inspirada, estou feliz e quis gravar esse vídeo. Foi meio rápido, foi meio nas pressas, mas essa sou eu, Tainá, do dia 27 ou 28, não sei que dia é hoje, meu Deus, enfim, mas é 28 de junho de 2025. Sei lá, talvez eu possa gravar mais, se eu me inspirar mais. Mas é isso, queria dar essa atualização de mim para mim mesma. E
É isso. 27 anos, né? 27 anos, inclusive. 27 anos eu estou, Tainá. E é isso. Muitas coisas vão acontecer ainda esse ano. E já estão acontecendo. Boa sorte e tchau.